Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Jonas Rangel Almeida. Prazer recebê-lo aqui no canal. O Jonas ele tem uma pesquisa na área da educação, ele está falando de Marília, na Unesp, né? A pesquisa dele é na Unesp, no campus de Marília, no interior de São Paulo. É prazer grande recebê-lo aqui no canal para a gente conversar. E eu sei que a pesquisa dele envolve o tema do reconhecimento, o tema também do papel dos intelectuais, e o Foucault é um dos referenciais teóricos dele, então vamos conversar sobre esses assuntos aí relacionados à pesquisa. Obrigado pela sua presença aqui no canal e já vou passar a palavra para você. A primeira pergunta sobre sua trajetória, para você contar um pouquinho como é que você escolheu esse tema e tal, e depois a gente entra nos objetos de pesquisa. Obrigado pela sua presença aqui. Já passo a palavra para você. Ok, boa noite. Eu agradeço muito o esforço que você tem feito de ter que estar criando esse arquivo audiovisual das pesquisas em filosofia, no campo das ciências humanas no Brasil. Isso é uma coisa muito interessante. Estou muito feliz de estar aqui, de poder fazer uma espécie de experiência comigo, de transmitir a minha pesquisa, a falar um pouco das minhas questões. Eu sou graduado em Ciências Sociais pela Unesp de Marília. Marília é uma cidade aqui do interior de São Paulo, uma cidade industrial, tem um parque industrial muito grande, mas é uma cidade assim, muito conservadora também. E a Unesp de Marília, de alguma maneira, para mim, na minha vivência, foi uma ilha de democracia que eu encontrei. Nas ciências sociais, fiz muitos amigos, tive muita vivência no movimento estudantil e também nos grupos de estudo, foi uma coisa muito bacana. Encontrei, né, nessa época o GPF, que é o Grupo de Estudos de Educação e Filosofia, coordenado pelo Pedro Pani, de Marília, e pelo professor Divino José da Silva, lá de Presidente Prudente, da Unesp. E estudo a filosofia da educação. Na época, a gente estava com uma discussão sobre a experiência, o papel da experiência na educação e tal. E foi dali que eu parti os primeiros projetos de pesquisa, a primeira bolsa, a PIBIC, e comecei a estudar Foucault. E o que me chamou muita atenção na obra do Foucault, principalmente de uma maneira tentando criar uma ponte com aquilo que eu estudava nas ciências sociais, foi a maneira como Foucault problematizava o papel dos intelectuais. Então, meu primeiro projetinho de pesquisa foi os intelectuais e os movimentos sociais, um pouco assim, pensando na pegada, discutindo, tentando reconstruir ali aquele debate do Foucault com o Deleuze, que ecoa muito o pensamento de 68. Então, desenvolvi um TCC que era a função política do intelectual, que eu fiquei garimpando. Na época, tinha acabado de sair os ditos escritos, pelo menos aqui em Marília, na Unesp, tinha chego. E 2008, assim, eu era só um estudante pobre, que não tinha muito dinheiro. Então, eu ficava muito na biblioteca e garimpando os ditos escritos, encontrando todas aquelas entrevistas do Foucault. E cada entrevista que o Foucault dava, sempre ao final, ele falava um pouquinho do papel do intelectual. Aquilo me chamou muita atenção. Então, desenvolvi um TCC pensando na função política dos intelectuais. Isso em 2013. Ainda havia poucas pesquisas sobre isso. Salvo exceção, a pesquisa da Priscila Vieira, que na época eu conheci ela, e foi um incentivo para eu continuar na pesquisa. E 2013 foi um ano muito interessante, por causa das jornadas de junho, tudo todo o movimento que teve, me deu uma espécie de novo fôlego para pensar as questões que estavam emergindo. De certo, eu não sabia a tragédia
que se seguiria depois, uma coisa assim que, na minha avaliação política, hoje vivemos um cenário de regressão. Mas viver 2013 com aquele entusiasmo tal no campo, depois a greve dos professores, a greve, as ocupações de escola, a ideia de não fecha a minha escola, isso foi muito importante para mim e eu entrei no mestrado e comecei a pesquisar, a partir das lacunas do meu TCC, a função política do intelectual, mas expandindo um pouco mais o domínio de análise, para além do grupo de informação sobre as prisões, que é muito interessante, a indignidade de falar pelos outros, eu comecei a ver qual era o impacto da interrogação da crítica num papel atribuído ao intelectual. Quer dizer, o Foucault publica Vigiar e Punir e A Vontade de Saber, fica 8 anos sem publicar nada. Boa parte da recepção do Foucault na década de 80 vai dividir o Foucault em 3, né, por causa disso daí. Porque vai ter lá os últimos 2 volumes de História da Sexualidade, falando da ética do cuidado de si, e o restante de Genealogia do Poder. Né? Mas ali eu já contava, né, nessa época, aí, com os escritos, os cursos. Então, fui ver o que tinha nessa transição do Foucault, nesse silêncio. A primeira coisa que eu notei foi, no ano sabático dele, a conferência O que é a Crítica of Claron, e a entrevista A Verdade e Poder. O Foucault problematizando mais ainda os intelectuais, o papel do intelectual específico, e o papel que ele cumpre na ordem da política de verdade. Isso daí, então, a minha dissertação um pouco foi tentar reconstruir qual o papel que o Foucault atribuía ao intelectual na ordem do governo, no registro do governo, e tentar fazer um diálogo com o pensamento educacional brasileiro. E, de alguma forma, eu me sinto muito feliz, porque consegui reconstruir, através da categoria da governamentalidade, algumas pontes com a nossa realidade, com o iluminismo brasileiro, os pioneiros da educação nova, com a gestação do intelectual crítico, aquele que vai enfrentar a tecnocracia da ditadura e tal. E, de outro lado, também vendo um Foucault intensificando as suas intervenções públicas, suas intervenções intelectuais, seja na insurreição, no caso do Irã, seja no caso do caos croissant, ou na luta dos poloneses também, contra o fim do regime soviético, certo? Mas, ao final da dissertação, eu me deparei com um pouco os limites da governamentalidade no pensamento do Foucault, que se dá mais ou menos no curso Nascimento da Biopolítica. Então, a gente tem ali uma configuração nova, uma racionalidade neoliberal, que eu também comecei a ver no cenário educacional brasileiro, que servia para produzir um professor especialista, um expert, um cara que trabalha na política de verdade, mas que ele investe no campo social como um empresário de si mesmo. Por isso um pouco foi um ensejo para eu ir para o doutorado, quer dizer, a educação, o neoliberalismo, de um lado, Foucault procurando linhas de fuga na modernidade, a ontologia do presente e tal, e a centralidade que vai adquirir as técnicas de si no pensamento do Foucault. E, por exemplo, a entrevista A Verdade e Poder, o Foucault vai dizer que são as lutas em torno do governo de si mesmo, são as batalhas em torno pelo governo da própria subjetividade, lutas contra a sujeição, que vão adquirir grande proeminência no campo. As lutas históricas não desapareceram, lutas contra o racismo, lutas religiosas, lutas de classe. Mas vão surgir lutas contra a sujeição da subjetividade. Eu comecei a pensar, então, quais são as lutas, não que a gente tem se engajado? Quais são as lutas que nos engajam contra o poder hoje? Quais são os embates que tem essa força de envolver toda a nossa individualidade?
E foi aí, então, que eu me deparei com uma dimensão que ia ganhando cada vez mais proeminência na liturgia Foucaultiana, quer dizer, na relação de sujeito e verdade, que era a questão do reconhecimento. Quer dizer, eu me apoio aqui, por exemplo, nos estudos da Beatrice Rand, da Maria Paula Finiani e da Judith Butler, que vão fazer uma interpretação nesse sentido. Por isso, o meu projeto de doutorado foi um pouco investigar criticamente essa exigência de reconhecimento nas nossas sociedades. Porque na educação, na filosofia da educação, a gente temos falado muito nisso. Temos falado muito em reconhecimento e inclusão, em elevar a exigência básica de socialização, de alteridade, o horizonte ao outro. É a dignidade do outro, é essa experiência com a diversidade, com a diferença. A primeira coisa, então, que eu procedi foi uma espécie de exame das teorias mais normativas do reconhecimento, porque são elas que dialogam em grande parte com o campo da filosofia da educação. Por teoria normativa, quer dizer, teorias que procuram formular proposições a partir de certa axiomática, valores humanos, por exemplo, a perspectiva do Charles Taylor, uma perspectiva interessantíssima que toda ela é embasada através da ideia de bem. Não é? E isso eu via, por exemplo, no campo da filosofia da educação. Pensávamos, ou pelo menos o campo, informava que o reconhecimento era aquilo que aquele impulso dos indivíduos ou dos grupos de constituição da subjetividade, não é, a partir do espelhamento, da relação com o outro, da relação da intersubjetividade. Então, eu comecei a pensar se realmente a experiência do reconhecimento nos leva à constituição de uma identidade plena, de uma imagem positiva de si, ou se ela não pode também levar a, vamos dizer assim, a experiências de degradação, de exploração, a identidades muito estáticas, a problemas de determinação. Foi por isso, então, que eu tentei equalizar, quer dizer, contrabalancear a questão do reconhecimento no campo da filosofia da educação com a filosofia, por exemplo, da Judith Butler. Por exemplo, temos no campo da educação, que é muito forte, há uma recepção do pensamento do Axel Honneth. Quer dizer, o Honneth ele vai desenvolver toda uma teoria com base na psicologia social, do Herbert Mead, uma presentificação da obra do Hegel, para dizer que o reconhecimento é aquela força, aquele impulso por autorrespeito que o indivíduo tem, que faz com que ele busque constituir uma imagem positiva de si mesmo. E a Judith Butler, por outro lado, que está escrevendo praticamente na mesma época, a tese de doutorado do Honneth, por exemplo, é de 84, a da Butler de 85. A Butler vai escrever Sujeitos de Desejo, quer dizer, ela vai investigar todo o campo do reconhecimento, todo o campo da filosofia do desejo no mundo francês, no cenário francês, né? Ela vai colocar que o reconhecimento ele é uma espécie de experiência de sujeição. Realmente, somos seres vulneráveis, precários, frágeis, que precisam de reconhecimento. Desde o momento que nasce, necessitamos disso. Mas isso também envolve uma dimensão de subjugação. Não envolve uma experiência, vamos dizer assim, de reconciliação, de reencontro com a subjetividade conforme o tempo, quer dizer, ou de ipseidade, né, de conquista de si. Mas também o reconhecimento envolve também uma perda de si, envolve uma espécie de experiência de indeterminação. Então, a partir dessa equalização entre um reconhecimento como experiência de reconciliação
reconhecimento como experiência de sujeição, eu tentei revisitar a obra do Foucault para ver em que sentido, por exemplo, seu pensamento poderia nos ajudar a pensar um outro modo de reconhecimento, ou outras maneiras. Isso porque tanto o Honneth quanto a Butler partem de um princípio assim, que há uma espécie de déficit motivacional, psicológico em Foucault. A Butler fala isso em A Vida Psíquica do Poder. Ela diz o seguinte, que Foucault deixou passar em branco todo o campo da psicologia, todo o campo do psiquismo. E o Honneth, ele vai apontar, por exemplo, que logo no prefácio de Luta por Reconhecimento, que quem quiser dar continuidade às investigações de Foucault tem que seguir por um paradigma mais comunicacional, tentando observar aquelas motivações ali do reconhecimento com base, por exemplo, numa psicologia moral dos indivíduos. Então, com base nisso, fui revisitar no pensamento de Foucault a constituição do sujeito, o campo de lutas, entendendo que o Foucault tem uma obra que provoca, ou pelo menos que, de alguma maneira, é crítica e genealógica sobre o sujeito de desejo. Então, é possível uma espécie, por exemplo, de releitura da cena do reconhecimento, com base, por exemplo, no campo de problematizações. Logo ao final de O Uso dos Prazeres, o Foucault, bem nas últimas páginas, ele diz o seguinte, que o campo das problematizações possui basicamente 3 objetos fundamentais. A honra do rapaz, a pureza da mulher e o corpo biológico. São esses os 3 domínios dentro da história da constituição subjetiva que abrem certo campo para a elaboração ética, para uma elaboração, para a constituição, ao mesmo tempo, subjetiva e certas linhas de fuga. Então, uma primeira coisa que eu notei nesse problema do reconhecimento, tentando fazer uma releitura com Foucault, foi o sentido que nós temos de corpo e toda a expressividade, por exemplo, que está na teoria do reconhecimento, ela tem que ver com o desbloqueio tecnológico das disciplinas do corpo. Tem que ver com o problema próprio do que o Foucault chama de modernidade biológica. Tem a ver com o problema da vida, no sentido do poder, das técnicas de poder que usamos para nos reconhecer. E, de outro lado, eu tenho feito uma leitura muito interessante, ao meu ver, sobre a ética Foucaultiana, com base, por exemplo, na problematização do prazer dos rapazes. Aquela ideia de que isso está, por exemplo, no último capítulo de Uso dos Prazeres, que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é uma releitura que o Foucault faz do Banquete de Platão, onde ele vai colocar o problema da emergência de uma erótica. E eu vejo que essa erótica aí, que se deu basicamente porque o rapaz ele era uma espécie de sujeito em formação, tinha alguma coisa a ver com essa dimensão do reconhecimento que há nas técnicas de si, mas que esse reconhecimento não tem a ver com o que a Butler tenha argumentado, que é uma espécie de
de falta no sentido que como ela lê, por exemplo, a teoria do Jacques Lacan. Nem um sentido psicológico. Às vezes eu acho o seguinte, que eu gosto muito da teoria do Honneth, da ideia. E é uma coisa cara para nós, a ideia de uma representação, a ideia, por exemplo, de respeito, solidariedade, direito, de todas essas esferas. Mas isso é uma construção histórica que parece que o Honneth não consegue explicar, porque ele não consegue explicar as condições de possibilidade, porque ele assume que essas condições são dadas pela psicologia, pela filosofia da história, pelo progresso. Ou o Butler, que assume que isso é dado, por exemplo, por uma espécie de constituição precária do ser humano, com base numa espécie de ontologia negativa. Foucault não, a experiência do reconhecimento ela parece vinculada a determinadas práticas de si. Seja um reconhecimento de si, por exemplo, na ascese platônica, que tem a ver com a remanescência, com o efeito de retorno e tal, seja numa experiência mais estoica, de fortalecimento daquele sujeito que vai enfrentar os acontecimentos da vida. De qualquer modo, tem a ver com atingir certa qualidade de ser, capacidade de se vincular com a verdade e de se conduzir na vida por essa verdade e de enfrentar os acontecimentos da existência. Enfim, teria muitas coisas para falar, Caio, mas eu vou deixar para você fazer um bate-bola aqui e tal, inclusive também para ver qual que é os efeitos, né, de retorno e tal. Obrigado. Legal. Eu gosto muito desse tema, é muito interessante a maneira como você articula, inclusive, porque são autores que têm estudos em geral sobre um, sobre o outro, poucos estudos que tentam, de fato, confrontar teorias do reconhecimento em Honneth, a questão da vida psíquica do poder na Butler e o pensamento do Foucault, né? Eu acho que a maneira como você está trazendo é muito interessante. Por outro lado, eu queria saber um pouco mais também sobre as dificuldades que você está encontrando nas divergências que existem entre esses três autores, né? Uma pergunta que eu queria te fazer, como é que você pensa o tema do reconhecimento, por exemplo, em Foucault, né? Que é um tema que não aparece desse modo. E quando o Honneth desenvolve isso, ele faz algumas críticas, né? Você mesmo falou um pouco lá no doutorado dele sobre crítica do poder, ele começa falando do Foucault, fala sobre, que é um texto que ele faz um comentário, né? Foucault e Adorno, e lá quando ele fala do Foucault, ele coloca o Foucault como um discípulo do Durkheim, né? Como se fosse um sociólogo do poder apenas, e traça algumas críticas. Tem uma tradição já, né, de crítica, já o Habermas, mas então eu queria te perguntar como você pensa, como é que você organiza essas divergências para construir a sua tese, né? Como é que você está pensando isso? Eu tenho, realmente você tem razão, mas eu tenho procurado reler um pouco essa situação. Por exemplo, há uma ambiguidade nesse caso também em Honneth. Porque ao mesmo tempo que ele denuncia, coloca o Foucault como um etnólogo, discípulo do Durkheim, ele também elogia um tanto assim a análise estratégica Foucaultiana das relações de poder, que ele vê como uma espécie de desenvolvimento rival na teoria crítica. Isso eu acho muito interessante, por um lado. E eu fui um pouco... fiquei tentado, então, nesse caso, em mostrar que Foucault e a teoria crítica têm os seus descaminhos. E há, por exemplo, uma leitura muito interessante que Foucault faz da Aufklärung e do problema da razão, que está ligado à ideia do que o Foucault chama do iluminismo francês, que você conhece muito melhor que eu, que é o que o Foucault a tradição que o Foucault vai se vincular, que é a ontologia do presente, e a maneira como ele vai ler os filósofos da ciência, como ele vai ler a epistemologia francesa, e que é muito diferente.
eu tenho visto que, por exemplo, essa leitura que o Ron faz é uma leitura absolutamente reducionista do Foucault, mas e é uma leitura muito informada também pelos documentos que ele tinha na época, pelos livros que contavam, publicados, né? Hoje temos uma massiva quantidade de leitura que permite fazer outras pontes. Por outro lado, é interessante isso, que ele abre todo esse campo de discussão entre Adorno e Foucault, e de outro, em Luta por Reconhecimento, ele parece que não enxerga essa impossibilidade que a teoria dele tem de explicar as novidades históricas. Eu acredito que é por aí, Caio. E em relação, por exemplo, ao reconhecimento no pensamento do Foucault, eu penso que, na verdade, eu estou fazendo uma leitura muito sintomal, assim. Estou tentando ver coisas, assim, vendo o que está surgindo ali. A Judith Butler, naquele texto Relatar a Si Mesmo, ela tenta fazer essa ponte, tentando vincular o que ela chama de sujeito pós-Foucaultiano ou sujeito pós-hegeliano. Perdão, sujeito Foucaultiano e sujeito pós-hegeliano. Mostrando que há no pensamento de Foucault uma problematização do que ela chama do relato de si, de que o que ela vê como uma coisa muito parecida com o último Foucault estudando a confissão, a exomologuese, por exemplo, aquelas práticas de exposição pública, de arrependimento, né, que aparecem em Subjetividade e Verdade. Há uma dimensão muito própria de um ato da fala, de um ato da linguagem, que também tem a ver com uma experiência de reconhecimento, mas que, para Butler, o reconhecimento não leva a uma reconciliação. Reconhecimento é uma espécie de experiência de desprendimento, de dispossessão de si. Essa foi uma das primeiras pistas. E outras pistas que eu tenho perseguido, tá? Por exemplo, num texto da Maria Paola Firmiani, O Verdadeiro Amor, onde ela que está naquela pequena coletânea, pequenininha sim, mas ela é muito potente, chama A Coragem da Verdade, organizada pelo Frederic Gros. Tem um texto da Maria Paola Firmiani que é O Verdadeiro Amor. Ali ela desenvolve toda uma correlação entre, por exemplo, a leitura que o Foucault faz da erótica, a cena dos rapazes, a ideia de você problematizar, você ver o rapaz como um sujeito em formação, e a releitura e o problema da dialética do senhor escravo em Hegel. Então, comecei a pensar nisso. Se as práticas de si não nos permitem fazer uma reflexão também, sem recorrer a uma psicologia, sem recorrer a uma ideia de falta primordial, se elas não podem nos propiciar um entendimento do reconhecimento. Claro que há a barreira histórica, mas eu não do cuidado de si. O cuidado de si é um momento tal, mas é um momento que Foucault coloca para a gente pensar no nosso presente. Durante muito tempo, a gente entendeu que as técnicas de si eram técnicas que levavam à liberdade. Mas, na verdade, eu tenho me aproximado muito da perspectiva que o Nietzsche leu o exercício, que o Sloterdijk leu o exercício. Quer dizer, eu penso que as práticas de si, as técnicas de si, nossa, são aquilo que nos coloca para uma vida exercitante. E elas têm uma dimensão que é uma dimensão para além da dimensão comunicacional, performativa, simbólica, tem uma dimensão dramatúrgica, uma dimensão que faz a vida se movimentar. O que você acha, Caio? Agora você me pegou. Eu não sei o que responder, não, Jonas. Eu teria de pensar mais sobre esse ponto. Eu tenho algumas pesquisas sobre assuntos que tangenciam isso, mas eu ainda não tenho uma solução, não. Sobre essa questão da performatividade, realmente eu não sei responder isso. Eu gosto de pensar a política
sempre tentando pensar de modo histórico os acontecimentos, né? A emergência dos acontecimentos, a partir daquilo que eles trazem de novo, de insurgente, né? E o sujeito, a subjetividade em meio a isso, tem de ser pensada nesses termos também. É assim que eu gosto de pensar a política. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Uma parte das reflexões que eu me deparei para chegar. Existem diversas leituras do reconhecimento. Não é? Eu destaquei o Honneth e a Butler, que estão dentro de um campo, assim, vamos chamar de campo da esquerda. Mas tem outras leituras que estão fora desse campo. Por exemplo, a leitura do Fukuyama. Fukuyama coloca que luta por reconhecimento é a tônica da vitória do liberalismo no mundo. O liberalismo venceu, no sentido da sua guerra ideológica, e agora instala-se lutas por reconhecimento. E há certos limites muito... há limites políticos na gramática do reconhecimento. E é um pouco isso que eu observo ao ver Foucault, por exemplo, problematizar a democracia grega. A ideia do papel que Sócrates cumpriu, por exemplo, o papel de parresiasta, o cara que arrisca a própria vida, que falou, que tipo de reconhecimento é esse, que tipo de leis são essas, que tipo de vida que a gente tem levado. Nesse sentido, eu tenho tentado cada vez mais a ver que o reconhecimento ele abre um campo de liberação de relações de poder, de gramáticas que vão falar muito da identidade, que são técnicas de você fazer com que o indivíduo fale de si mesmo, com que ele abra quem ele é, que, por exemplo, o campo do gênero, o campo da sexualidade, o campo da expressão individual. E só que, por outro lado, há um problema ético aí, que eu percebo que muitas vezes um reconhecimento ele implica numa espécie de sujeição psíquica, um tipo de constituição subjetiva que necessariamente não põe a vida em jogo. E a maneira como, por exemplo, o Hegel, os autores chegaram e falaram do reconhecimento, o reconhecimento era aquilo realmente pelo que as pessoas estavam dispostas a lutar, numa luta de vida ou morte. E parece, então, que a maneira como nós temos exercitado, temos nos produzidos como sujeitos que se reconhecem em determinadas verdades, com determinadas individualidades, determinados direitos, precisa ser um pouco tensionada a partir dessa experiência com a verdade, com a coragem, com a política no sentido de engajamento contra o sistema representacional. E tenho visto isso também no campo da educação. A educação é uma imensa fábrica de reconhecimento. Ou foi, pelo menos, durante muito tempo. Até pouco tempo atrás, né, que era ter um ensino superior, de alguma forma produzir uma espécie de capital que vai te ligar a certas formas de reconhecimento. O que a Butler chama, né? Tem vidas mais vivíveis, tem vida que tem condição melhor, tem vida que tem mais condição de ser reconhecida, de ser vista, tem rosto que tem mais condição de ser humanizado e outros não. Enfim, Caio, também são reflexões que eu tenho feito e eu espero que seja só o começo da minha aventura na filosofia, nas ciências humanas. Legal, Jonas. Obrigado pela conversa, agradeço muito aí por você ter
aceito participar aqui do nosso projeto, né? Um projeto que começou na pandemia e agora ele está aí continuando. Vamos ver até onde que a gente leva essa iniciativa, né? De trazer pesquisadores de várias áreas, de várias regiões do país. Então, só tenho a agradecer. Se quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar, então, agradecendo imensamente aí sua presença. Eu só tenho que agradecer, Caio, e me colocar sempre à disposição, o que precisar. Fico muito feliz de participar do seu canal. Espero que gere muitos frutos, bons frutos. E seguimos, né? Sigamos na luta pela vida, na luta biopolítica. É isso aí. Com certeza. Valeu, Jonas. Obrigado também ao pessoal que assistiu a gente aqui. Comentem o vídeo para a gente continuar a conversa, né? E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.